sempre presente com a gente. Vai ter o Jean, ele tem um canal. E ele vai ajudar nos vídeos assim, algumas vezes. Eu não tenho a webcam, quem tá gravando é o Jean aqui, meu parceiro. Pera aí, moça, vai passar. Eu sou o Jean, eu tenho um canal no YouTube também, Jean Games BR, se inscreva aí. A foto é do Gotenks Super Saiyajin, pra quem não sabe, tá bom? Porque tem muito Jean. E Jean é KH e 2N. Tá começando, eu já sou experiente, com um vídeo eu sou experiente. E é isso, galera. A gente não sabe o vídeo que a gente vai fazer, mas ela pretende fazer vlogs e falar sobre a vida dela. É isso aí, valeu!